queridos, é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos aqui com o Diácono Cláudio, líder da família da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, e o nosso pastor Edson Silva, pastor aí da congregação do setor H. No livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 diante, há uma cena muito interessante que fala do jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E uma multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tens um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traze-mo aqui. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo engamunhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém, queridos? Bem, queridos, eu vejo nesse texto aqui, nesse momento especial de Jesus, aquele pai aflito, com um grande problema na sua família. O seu filho estava possuído por um espírito imundo, né? A gente pode ver nesse texto que desde o princípio Satanás tem como alvo destruir a família. Nesse caso aqui, ele mirou nesse jovem, e não é muito diferente dos dias de hoje, que nós estamos vendo quantos jovens sendo destruídos pelos vícios do crack, da droga, e também muitos pais e mães aflitos nesse momento. Eu sei que esse pai fez a melhor coisa que ele poderia ter feito, que foi ter corrido para Jesus, que é onde nós encontramos a solução. E é por isso, queridos, que nós entendemos que as nossas famílias são um alvo sempre potencial de Satanás. E é por isso que ali na nossa congregação nós temos esse ministério da família. Justamente para isso, para que nós possamos estarmos orando e intercedendo pelas nossas famílias, e temos sempre uma palavra de instrução, porque a palavra de Deus é ela que nos direciona. Não é isso, Diácono Cláudio? Você que é o líder do ministério da família. Nesse caso específico, nós vemos uma família aqui, um pai de família que estava aflito. E hoje não é diferente na nossa sociedade, né? Com tudo que há, com tanta violência, como Satanás também tem agido nos nossos dias. Paz do Senhor para todos, bom dia. É um prazer estar aqui ministrando a palavra, juntamente com os irmãos. E realmente a gente vê nesse texto algo muito impressionante que aconteceu naquele momento. E que, mesmo passado muito tempo, a sociedade continua tendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. A gente vê na sociedade hoje que também existem muitos pais, mães aflitos, muitos jovens que estão perdidos, que estão presos, cativos pelo diabo, presos pelo pecado. E a sociedade tem estado, na verdade, destruída. Satanás tem operado muito para destruir os lares, para destruir a juventude, para desestruturar tudo aquilo que é da vontade de Deus que seja abençoado. Então é necessário que hoje as pessoas tenham consciência de que a solução real para os problemas está em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo,
em buscar o Senhor, em colocar Deus como o centro da sua vida, por meio de Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus como nosso Salvador e Senhor. Então a gente precisa ter consciência disso, que é fundamental que as famílias hoje estejam centradas em Deus, coloquem Deus como fundamento da sua casa, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha produzir vida, venha libertar as pessoas desses cativeiros, dessas prisões, de todo tipo de vício, de droga, de destruição, de falta de comunhão, de amor nos lares, tudo isso Deus pode restaurar, Deus pode mudar essas situações. As pessoas precisam ter a consciência de que há uma solução para isso, e a solução fundamental é Deus. Qualquer outro tipo de solução que se possa apresentar por aí é um paliativo, algo que não vai resolver o problema. É necessário que Deus esteja no centro das famílias. É verdade, e a gente vê, né, Laércio e Edson, a gente vê as pessoas correndo para vários lugares, né? Alguns vão até mesmo para lugares que, em busca de uma solução, pensando que vão encontrar ali, na realidade, às vezes, traz mais confusão e mais dor. E esse pai aqui que nós vemos nesse texto, ele correu para o melhor lugar que poderia correr, que era quem verdadeiramente poderia trazer a paz e a solução para aquela família. Então, é importante que você que está nos ouvindo esta manhã, se você tem passado uma luta no seu lar, e lutas todos nós somos sujeitos de várias maneiras, é importante sim que nós tenhamos o entendimento que somente Jesus pode trazer a calmaria, né, pode trazer a paz que nós tanto precisamos. Hoje em dia tem algo que está sacudindo os lares terrivelmente, que é essa droga do crack, né? Quantos jovens estão sendo fisgados por esse mal? Como também os valores morais que estão caindo por terra. Nossa família está em constante ataque. E nós devemos basear a nossa fé e buscar a solução para a nossa vida na palavra de Deus. Não é isso, queridos? Edson, hoje nós estamos assim numa sociedade que esse crack aí tem sendo devastado na vida de muitos jovens, não é isso? É verdade, amados ouvintes, irmãos em Cristo. Esse tema de hoje, pastor, é muito importante para todos nós, porque a família é a base sustentadora da sociedade. Se nós tivéssemos uma sociedade que tomasse sempre a posição que esse pai tomou, de apresentar o filho para Jesus, porque, como o pastor bem mencionou, muitas pessoas procuram ajuda em lugares que trazem paliativamente uma solução, mas que no fim aumenta aquela tribulação. Assim, hoje na sociedade há muitos lugares que têm até boa vontade de ajudar, mas nós sabemos que só quem pode resolver os problemas da nossa sociedade é Jesus. As autoridades, por mais que se esforcem, se essas sociedades, as pessoas, as famílias em si, não buscarem ajuda naquele que criou, porque quando nós temos equipamento, quando há um defeito, nós devemos procurar assistência técnica àquela pessoa que fabricou, porque tem um manual do fabricante. Nós somos criaturas de Deus, os filhos de Deus, Deus nos formou e Ele sabe tratar no cerne da doença da questão. Por isso que esse pai foi até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, nos ajude. E Jesus fez a pergunta fundamental e a pergunta que nós fazemos para todos que nos ouvem nesse momento. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Porque na realidade, né, desculpa aí te interromper, muitas pessoas já perderam a esperança, acham que não pode ser feito mais nada, acham que não tem mais solução, mas o Senhor Jesus, nesse texto, nos dá a resposta para isso, né? Se posso, tudo é possível ao que crê, né? Aqui crê em quê? No poder que há no nome de Jesus. Então, você que neste momento está sintonizado aí nesse programa, talvez você também esteja sem esperança, que não pode haver uma solução para o seu casamento, não pode haver uma solução para o seu filho, você talvez não tenha dormido nem direito, mas eu quero te dizer essa manhã que há alguém sim que pode trazer a solução para dentro do teu lar, e esse alguém é Jesus. Aleluia. Bem, a solução verdadeira está em Jesus.
nós, no nosso pequeno tempo já de ministério, nós tivemos um momento este no qual Jesus teve, e tem uma pessoa que está sendo oprimida por Satanás, por espírito das trevas. Nós fomos, uma vez, há pouco tempo, há pouco mais de um mês, uma família nos procurou, que o seu filho também estava possesso. Este jovem, um jovem de 20 e poucos anos, estava, pastor, com várias entidades tomando conta da sua vida, e as entidades vieram para tragar, para ceifar aquela vida. Mas a irmã Nazaré foi um vínculo de Deus, canal de Deus, a quem foi acionado por esta família para nos chamar. E lá, quando nós chegamos, aconteceu muito parecido com o que aconteceu com Jesus. Quero falar para você que está nos ouvindo. Ainda há na sociedade pessoas que Deus usa de fato de verdade. Nós sabemos que há muitas pessoas que querem brincar com as coisas espirituais, mas nós não temos esse costume, porque nós cremos no poder de Deus. Como Jesus disse aqui no versículo 23, Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. É importante você crer para receber de Deus a sua bênção na sua vida. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui do Diácono Cláudio, que o Diácono Cláudio, juntamente com a irmã Verônica, né? São os líderes do Ministério de Casais, e ontem, ali na reunião dos casais, né? Uma palavra abençoada, e você falava muito bem que nós sabemos que Satanás ele tem como alvo a família, mas muitas das coisas que nós poderíamos fazer, também a nossa parte muitas vezes é intitulada. E você estava ministrando ali ontem, que muitas coisas acontecem nos casais e nas famílias, porque as pessoas não conhecem o verdadeiro amor, né? Não conhecem o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor, você leu lá, explanou no 1 Coríntios, né? Muitas coisas acontecem nas famílias, abrem portas, porque não fazemos aquilo. Um amor sem interesse, né? Sem ciúmes. Então, é importante que nós também façamos a nossa parte, não é isso? É verdade, pastor. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, que foi quem estabeleceu a família, Ele estabeleceu a maneira como a família deve viver e o que a família deve fazer para poder ter um relacionamento saudável, para que a família viva de uma maneira que vai agradar a Deus e que vai trazer saúde, tanto física quanto emocional e espiritual, para aquela família. Então, Deus estabeleceu isso. O problema é que nós, muitas vezes, as pessoas, falando de maneira geral no mundo, procuram viver como família de acordo com os valores da sociedade, com aquilo que aprendem ali através de outras pessoas, através da televisão, através de filmes, e não procuram na palavra de Deus aquilo que Deus ensina que nós devemos fazer, as atitudes que nós devemos tomar para poder ser uma família feliz. Então as pessoas querem às vezes ter uma família feliz, mas não buscam em Deus os ensinamentos dele para poder ter essa família feliz. E como o Senhor falou, o amor verdadeiro de Deus é a base fundamental para uma família, para um casamento. E esse amor verdadeiro, que é aquele amor incondicional, onde você ama, mesmo sem ser amado, sem esperar nada em troca, onde você escolhe amar a pessoa, fazer o bem a ela, se dedicar a outra pessoa, independente do que ela é, do que ela faz com você, esse amor é Deus que derrama no nosso coração. Quando nós o buscamos, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Deus inunda o nosso coração com esse amor e transforma a nossa vida e transforma a maneira como a gente se relaciona na nossa família. Então, quando a gente está com o nosso coração fundamentado em Deus, buscando a Deus e sendo cheio desse amor, a gente começa a ter atitudes que vão edificar a família, que vão transformar a família, atitudes de bondade, atitudes de compaixão, de misericórdia, de perdoar, de saber compreender, de fazer o bem ao outro, de querer fazer o outro feliz, de se doar pelo outro, de sempre estar trabalhando pelo bem dos filhos, pelo bem da esposa, do marido. Então nós aprendemos a fazer isso em Cristo, com o amor que Ele coloca no nosso coração. Então é por isso que a gente está enfatizando tanto que a gente precisa colocar Jesus como centro da nossa família, para que Ele venha transformar o nosso coração e transformar os nossos relacionamentos. E você pode estar pensando, mas eu quero buscar a Deus, mas meu marido não busca, minha esposa não busca, nem os meus filhos. Mas faça a sua parte, busque a Deus, viva em amor, coloque esse amor como a base da sua família, esse amor que vem de Deus.
tenha as atitudes de acordo com a vontade de Deus, em obediência a Deus, e você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida, na sua família, e Deus ele vai restaurar, porque ele tem poder de restaurar, ele vai trabalhar no coração da sua família e vai fazer de tudo para que eles se voltem para a presença de Deus também, a não ser que eles não queiram nunca se voltar para Deus, mas Deus ele vai continuar insistindo para poder fazer um milagre nessa casa, para restaurar essa família. Então, busque a Deus, entregue sua vida a Ele e viva de acordo com a palavra dele, que eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas. Você falou uma coisa aí que é muito importante, Cláudio, e a gente tinha falado ontem também. A gente tem fomos programados, né? Antes de conhecermos a palavra, antes de conhecermos o Senhor Jesus, e nós nos orientávamos muito pelo que a gente via e era ensinado, né? E hoje muitas pessoas, infelizmente, mesmo crentes em Jesus, têm firmado a sua vida, baseado a sua vida em exemplos que vêm em novela, televisão, e a gente sabe que o que se passa hoje nas televisões, nas programações, eles não têm mais nenhuma base, assim, valor moral para nos passar, né, como exemplo. E hoje muitas coisas acontecem porque as pessoas estão se baseando naquelas personagens, naquela novela, não é isso? E a gente tem que ser reprogramado novamente pela palavra do Senhor. É verdade. E se a gente analisar rapidamente os valores que a sociedade ensina, a gente vai ver que são totalmente contrários aos valores de Deus. A sociedade não valoriza o casamento. As pessoas às vezes casam já pensando que em qualquer problema que acontecer, se divorciam e vai atrás de outra pessoa. Ensina os jovens a sair de casa cedo para se namorar. Estimula às vezes até os jovens a já namorar, a ter relações sexuais, a não ter nenhum tipo de compromisso com Deus, de permanecer puro para casar com uma pessoa que Deus colocar na sua vida. Então os jovens mesmo já têm os valores totalmente invertidos, já vivem às vezes uma vida de libertinagem, de prostituição, de fornicação, ficando com muito com outros, sem nenhum compromisso de fidelidade. Muitos maridos não amam suas esposas, não se dedicam a elas, vivem uma vida egoísta como se fosse solteiro. Muitas esposas não amam também os seus maridos, não se dedicam a eles. As pessoas vivem brigando, vivem em contendas. Qualquer motivo que acontece no casamento, qualquer briga, as pessoas já pensam em separação, já pensam em trair um ao outro. São poucos aqueles que buscam a Deus, a restauração de Deus, que buscam colocar a sua vida diante de Deus e ter atitudes para poder mudar a situação do casamento. Decidir assim, não, eu vou lutar pela minha família, eu vou tomar as atitudes corretas, eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a Deus, e para que Deus restaure a minha família, para que Deus abençoe os meus filhos. Então, infelizmente, a gente vê aí as pessoas vivendo valores totalmente invertidos. E causa uma destruição muito grande nos lares. É verdade. E no texto que nós lemos, quero fazer uma pergunta a vocês dois. No texto que nós lemos, nós vemos aí como o diabo estava usando aquele jovem tentando destruir, né? Aquele jovem e o pai foi até Jesus Cristo. Mas hoje, a palavra de Deus nos fala que Satanás é o príncipe desse século. Ou seja, ele tem um governo de uma parte da sociedade, principalmente, nós temos visto hoje, a elaboração das leis. Muitas pessoas estão sendo influenciadas no Congresso, na Câmara Federal, para fazer leis que vão contra a família, né? Então, eu vejo hoje a família sob um risco muito grande, porque as leis que estão sendo feitas, nós podemos citar aqui como a lei da palmada, que você não pode mais disciplinar o seu filho. Eu não falo espancar, logicamente, mas você disciplinar o seu filho, leis que vão contra as leis de Deus, do casamento, que Deus instituiu do homem com a mulher, leis que o divórcio agora até pela internet se faz. Então são várias leis que são justamente para minar a família e para destruir o casamento, né? Eu gostaria que vocês falassem, cada um, com relação a isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Bom, mas o pastor falou, de fato, de verdade, as leis humanas, elas estão competindo com as leis de Deus, que eu não chamo nem a graça de Deus, porque eu estava até ministrando na sexta-feira sobre tudo que Deus faz é para o nosso benefício,
porque Deus tem todas as coisas. E voltando aqui ao tema em Paulo, que é a família e as artimanhas de Satanás para destruir, para que você possa perder totalmente o controle sobre a sua família. Essa lei da palmada, eu diria que foi o fim da picada, como se diz na linguagem popular, ou a gota d'água. Se você não pode ensinar seu filho ainda pequeno, você vai ver ele no meio da rua estirado, ensanguentado, e as pessoas escarnecendo daquele jovem. Quantas mães, quantos pais, nós podemos acompanhar todos os dias nas programações policiais, jovens da média de 16 anos, sendo a vida ceifada pelo tráfico, porque o pai não está dizendo: meu filho não faça isso, meu filho não saia, ele sai da zomba do pai, ainda tem o apoio da sociedade, das autoridades, que o pai não pode disciplinar. Isto é uma aberração. A nossa sociedade está destruída, nós precisamos realmente reestruturar a sociedade. Mas como? Se as leis estão contra os princípios que Deus estabeleceu. Aqui no Salmo 128, pastor Pedro disse que tem aqui, aqueles que temem ao Senhor será abençoado. Mas quem teme o Senhor? Quem teme o Senhor respeita aquilo que Deus estabeleceu como norma de prática e regra para a família. Diz assim, no versículo 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo lhe irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua mesa. Os teus filhos, olha aqui, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. Olha o versículo 6, pastor. E verás os filhos dos teus filhos e a paz. Aleluia. Como verás os filhos dos teus filhos, também teus filhos? É verdade. E você, Clécio, fala um pouco aí com relação a isso aí, a nossa sociedade, as leis que estão sendo elaboradas, né? Infelizmente estão tentando minar a família. A gente sabe, né, a gente que conhece a Deus, conhece as coisas espirituais, que o diabo trabalha fortemente no governo, porque ele sabe que dali é onde vão ser feitas as leis que vão reger a sociedade. Então ele trabalha influenciando ali os governantes para que sejam aprovadas leis que venham prejudicar a sociedade, venham prejudicar a vida das pessoas. Embora às vezes existam leis boas, é claro, mas muitas vezes existem leis que não beneficiam a sociedade. Essas leis que foram citadas aqui pelos irmãos, infelizmente, prejudicam a família. Porque a gente sabe que é responsabilidade dos pais disciplinar os filhos. E, como foi bem enfatizado aqui, não é que a gente deve espancar os nossos filhos, agredi-los com violência, mas uma simples palmada não vai fazer com que a criança se torne um rebelde, se torne um marginal. Às vezes é um pequeno corretivo para que a criança se volte para fazer aquilo que é certo. Então os filhos precisam ser disciplinados pelos pais, eles precisam, os pais estar acompanhando, e infelizmente esse tipo de lei estimula as pessoas a não disciplinar os filhos, a deixar as coisas correr frouxo. Esse tipo de lei, como o senhor falou do casamento homossexual, que a gente sabe que vai totalmente contra a palavra de Deus, isso aí é mais uma maneira de se estabelecer como normalidade uma coisa que vai totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu lá em Gênesis 2:24, que é que o homem deixará pai e mãe e iniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem e a mulher fazendo um casal, e não homem com homem, nem mulher com mulher, totalmente contrário ao que Deus estabeleceu. E isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade, para as pessoas, para os filhos, que muitas vezes vão ser adotados por casais dessa maneira também. Então esses tipos de leis têm prejudicado muito. Eu cito aqui uma outra lei também que existe, questão do trabalho infantil, e a gente sabe que o trabalho, a criança precisa estudar, é claro, precisa ter o seu tempo para a escola, mas a gente sabe que não existe erro nenhum em uma criança, se ela puder dedicar um tempo para ajudar o pai em alguma coisa, trabalhar desde cedo, é muito melhor do que ela estar na rua, aprendendo a usar drogas, aprendendo a se tornar um marginal, que é o que muitas vezes acontece nas ruas. E quantas crianças, eu vejo principalmente no interior, foram criadas assim, trabalhando com seus pais, ajudando seus pais, e se tornaram homens e mulheres de bem. É verdade.
só não pode exagerar, claro, deixar a criança trabalhando muitos e muitos tempo, trabalhando duro, sem poder nem estudar, sem poder brincar, isso que não pode existir. E eu fiz parte de uma geração que foi assim, graças a Deus eu nunca morri nem nunca deixei de estudar. E é importante também, Clécio, essa observação sua, porque o governo proíbe trabalhar, mas não dá nenhuma outra opção para os jovens. Os jovens ficam ociosos, né? E vão para as drogas e vão fazer o que não se deve, porque o governo não dá opção. Não pode trabalhar, mas aí o jovem fica ocioso. Não dá um curso, não abre nada para quem não faz na mente desse jovem. É verdade, fica ocioso e fica no meio da rua, se juntando com outras pessoas que vão causar uma influência na vida dele. E a gente sabe que o jovem, às vezes, ele é muito, por falta de maturidade, ele se influencia muito fácil com os comportamentos dos outros. Então eu aproveito da oportunidade para dizer para os pais que busquem a Deus e procurem criar os seus filhos no temor do Senhor, como foi falado aqui também, ensinando a eles o caminho de Deus, ensinando os ensinamentos de Deus, mostrando como é que ele deve ser como pessoa, como é que ele deve viver. Nós como pais, nós precisamos amar os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, estar sempre junto deles, participando da vida deles, mostrando que a gente se importa, mostrando que a gente ama, que a gente quer ajudá-los, que a gente quer ser seus amigos, para que quando eles chegarem nessa fase difícil da juventude, onde eles estão procurando afirmação e se conhecer como pessoa, eles possam já ter uma base bem formada para que eles não venham entrar por um caminho de destruição, para que eles já tenham aquela base de Deus no coração e de pais que o amam, para que eles possam viver uma vida sadia espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, para que eles possam ser pessoas de bem. Porque o jovem, quando ele chega na adolescência, se ele conhecer a Deus, se ele foi amado pelos pais, se apresentaram Deus para ele da maneira correta realmente, vai ser muito mais difícil ele entrar num caminho de destruição e num caminho de morte, porque foi feita uma base que vai levar ele a viver uma vida de maneira diferente. Então isso é muito importante que os pais façam, porque tem pais que às vezes, só finalizando aqui, não amam os filhos, não conversam com seus filhos, não andam com seus filhos, não são amigos dos seus filhos, e não ensinam nada aos seus filhos, nem dão exemplo aos filhos, e aí quando o filho chega na adolescência e se revolta, se rebela, encontra amigos que vão influenciá-lo de maneira ruim, aí os pais às vezes ficam se perguntando, mas por que o meu filho está fazendo isso? Por que ele entrou por esse caminho? Ora, a pessoa passa a vida toda negligenciando o filho. O mais normal que aconteça é que quando ele chegar na adolescência, ele vai se rebelar e vai seguir por outros caminhos e se influenciar por outras pessoas. Então é uma triste realidade que acontece muitas vezes na sociedade. É verdade. Agora, para concluir, que nossa hora já está, infelizmente a hora voou aí, né? É muito bom a gente falar das coisas de Deus e o debate desse é muito importante, mas nós vamos procurar estar fazendo isso todos os meses. Eu gostaria, Clécio, que você falasse aí do culto desta noite, o culto da família, né? O tema, e dizer assim que nós estamos ali todo o último domingo de cada mês realizando esse culto da família, né? Para que as famílias possam fazer como esse pai e buscar o Senhor Jesus Cristo nas suas dificuldades. E também dizer aos nossos ouvintes que você pode fazer o seu pedido de oração e já nós estaremos orando por toda a família. É verdade, hoje à noite a gente, como de costume, todo último domingo do mês, na Igreja Evangélica Sem Fronteiras ali na Avenida F, na Pacatuba, a gente faz o culto da família. Foi algo que Deus colocou no coração do pastor, da gente, de fazer esse culto para que Deus venha ali especificamente ministrar nas famílias da igreja. E hoje, nesse domingo, é o culto da família ali na igreja. Você é nosso convidado para ir ali, ouvir a palavra de Deus, orar junto com a gente, buscar Deus pela sua família. Nós vamos estar ministrando hoje sobre o papel do homem e da mulher no casamento, que a gente vê que é outra coisa que a sociedade tem distorcido completamente. Os homens e as mulheres estão muitas vezes perdidos sem saber como é que devem agir na família. E a gente sabe que Deus estabeleceu papéis tanto para o homem e como para a mulher. E quando o homem e a mulher vivem esses papéis, o casamento se torna saudável, se torna abençoado quando os dois vivem da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus estabeleceu. Então, sendo convidados para estar ali hoje, ouvindo essa palavra de Deus e orando com a gente. E também
na igreja ali, Evangelho Sem Fronteiras, a gente está procurando fazer um trabalho com as famílias. A nossa igreja se preocupa muito com